Você sabe realizar a operação de bases, da base decimal para a base binária? Este é um assunto interessante para que possamos aprender um pouquinho como os computadores operam na base binária. Vem comigo nessa aula para juntos aprendermos um pouquinho essa relação entre base decimal e binária. O tema da nossa aula hoje, conversão de base decimal para binária. Eu sou o professor Homero Quiote da Silva, da Universidade Federal de Uberlândia, campus do Pontal. Esta aula faz parte de uma disciplina do qual ministro chamado Matemática Computacional 1. Vamos então à nossa motivação para esta aula. Veja bem, se você tem aqui um número escrito na base decimal, 1995 na base 10. Aqui nós vamos usar uma notação, colocar o número entre parênteses no índice que dá justamente a base do qual o número está sendo escrito. Por que nós vamos fazer isso? Porque como vamos trabalhar com duas bases, a base decimal e a base binária, então para diferenciar o número nas bases distintas, usaremos então essa notação. Com o tempo, nossa visão já vai ficar aguçada de tal maneira que nós vamos saber distinguir automaticamente, então podemos omitir essa notação e usar a notação usual da qual estamos acostumados. Ok, 1995 na base 10, você pode compor esse número em escrita de potências da base 10, né? Escrever o número nessa decomposição. Notem aqui que o 1995 tem 5 unidades, 9 dezenas, 9 centenas e 1 milhar. Então nós podemos reescrever esse número da seguinte maneira: 5 vezes 10 elevado a 0, mais 9 vezes 10 elevado a 1, mais 9 vezes 10 elevado a 2, mais 1 vezes 10 elevado a 3. Se nós simplificarmos esta expressão, nós vamos chegar no número 1995. Como nós devemos fazer, então, para decompor um número decimal, 19,95 na base 10? Muito bem, esse número, como tem uma base, uma parte decimal, nós vamos então escrevê-lo da seguinte maneira: o 5 é dezena do decimal. Então nós vamos escrever 5 vezes 10 a menos 2, porque é dezena. Dezena menos 2 do decimal. A unidade do decimal, 10 a menos 1. Então, 5 vezes 10 a menos 2, mais 9 vezes 10 a menos 1. A unidade do número é 9. 9 vezes 10 elevado a 0. Mais a dezena do número é 1 vezes 10 elevado a 1. Então, nós escrevemos aqui a decomposição de 19,95 na base 10. Daqui do lado direito é a sua decomposição. E se nós estivermos trabalhando com a base 2? Bom, na base 2, a base 2 é formada por um conjunto apenas de 0 e 1. Então, como nós já vimos, né, nas aulas anteriores, nós falamos um pouquinho sobre os números binários. Então, o número 10111 na base 2, ele se escreve na decomposição da forma que se apresenta aqui. Este 1 aqui é 1 vezes 10 elevado a 0, da mesma forma que a gente fez na base 10, né? Usamos a mesma regra, só que aqui nós estamos em potências de 2, na base 10, potências de 10, na base 10, né? Potências na base 10, aqui potências na base 2. Então é o 2 na potência 0, 1 vezes 2 na potência 1, 1 vezes 2 na potência 2, 10111 na base 2 se escreve como 1 vezes 2 elevado a 0, 1 vezes 2 elevado a 1, 1 vezes 2 elevado a 2. Notem o 0 aqui, você anda 1, 2, 3, 4 casas, e é sempre o número de casas menos 1, a potência do número. 0 vezes 10 ao cubo, 0 vezes 2 ao cubo, 1 vezes 2 à quarta. Está escrito a decomposição do 1011 na base 2. Ok. Bom, agora o objetivo maior da nossa aula. Como nós conseguimos fazer a conversão da base binária para a base decimal? Então vamos lá com o número, por exemplo, 1011 na base 2. Nós devemos fazer a decomposição, né, em potências na base 2 da seguinte maneira. Aqui você tem o 1
que vai acompanhar o 2 elevado a zero. Depois você tem o segundo dígito aqui, né, que está no lugar da dezena lá na base 10. Ele vai acompanhar o 2 elevado a 1. O terceiro dígito vai acompanhar o 2 ao quadrado. E o quarto vai acompanhar o 2 ao cubo. Bom, estamos convertendo da base binária para a base decimal. Então, fazendo essa decomposição, nós podemos simplificar esta continha lá na base decimal da seguinte maneira. 1 vezes 10 elevado a 1 vezes 2 elevado a 0 é 1. 1 vezes 2 elevado a 1 é 2. 0 vezes 2 ao quadrado é 0. 1 vezes 2 ao cubo é 8. Então, 8 mais 2, 10 mais 1, 11. Então, 1, 0, 1, 1 na base 2 é o 11 na base 10. Então, se você me perguntar qual é o número 11 na base 10, lá na base binária, é o 1, 0, 1, 1. E se o número binário for um número que tem uma parte decimal? Como que a gente faz esta conversão para a base 10? Da mesma maneira, nós usamos a decomposição que fizemos aqui na base 10. Fazer decomposição agora do número decimal na base 2. Então, este 1 aqui está na segunda casa, segundo dígito, depois da vírgula. Ele vai acompanhar o 2 a menos 2. 1 vezes 2 é menos 2. Este 1 aqui está na primeira. 1 vezes 2 é menos 1. Mais 1 vezes 2 elevado a 0. Mais 1 vezes 2 elevado a 1. Mais 0 vezes 2 ao quadrado. Que são esses últimos. Então, fazendo esse cálculo aqui na base 10, eu tenho 1 vezes 2 a menos 2. 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 sobre 4. 1 sobre 4 é 0,25. Aqui. 1 sobre 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2, que é meio. É 0,5. 1 vezes 2 elevado a 0 é 1 vezes 1, que é 1. 1 vezes 2 elevado a 1 é 2. E o 0 multiplicando esse é 0. Então aqui, simplificando esta continha, 2 mais 1 dá 3. 3 mais 0,5, 3,5, mais 0,25, 3,75 na base 10. Ok? A matemática nos dá, então, uma representação generalizada, né, na escrita da decomposição de um número numa certa base. Nós estamos acostumados com a base 10, os computadores operam na base binária, então uma conversão de base é necessária. É lógico que quando nós fazemos conversão de base, nós temos aqui que cometer o erro de arredondamento ou o erro de máquina. Isso nós vamos falar nas aulas posteriores, por enquanto somente para informação que toda vez que você converte, há uma grande possibilidade de você estar cometendo erro de máquina ou erro de arredondamento. Bom, em geral, um número real numa base beta qualquer, essa base beta é a base 2, ou a base 3, ou a base 4, até a base 9 ou a base 10. Nós estamos trabalhando com os extremos, base 2, base 10. Mas nós podemos trabalhar também uma conversão de base 2 para a base 3, 4 para a base 9 e assim por diante. Todo número eu posso escrevê-lo da seguinte maneira. O número que eu vou chamar de x é AM, AM-1, AM-2, assim por diante, A1, A0. Essa aqui é a parte inteira do número. E aí vem a parte decimal, que é depois da vírgula. B1, B2, Bn na base beta. Então eu escrevo um x na base beta com essa representação aqui. O que é isso? Isso justamente é, voltando aqui o slide, essa representação, por exemplo. Essa, por exemplo. Aqui nós temos o AM, AM-1, A1, A0, são os dígitos da parte inteira do número. Nesse caso aqui fica bem fácil a gente identificar. Já a parte decimal do número é denotado por Bzinho, B1, B2, e tudo isso multiplicando a beta à potência. Da forma que nós fizemos lá. Eu posso fazer isso para qualquer base. Não só a base 2 ou 10, mas uma base de 2 até 10 eu posso fazer isso. Posso fazer na base 16, na base 20, na base 50? Posso, não muda isso. Isso é uma regra, uma generalização da escrita, tá? Em termos matemáticos. Nós falamos e escrevemos desta forma. Muito bem, x então se escreve na sua decomposição, né, em potências da base beta,
desta forma que nós colocamos aqui. Esses coeficientes AM, AM-1, 3 pontinhos, A1, A0, são elementos, né, que fazem parte do conjunto da base decimal, se eu for trabalhar com a base 10, ou conjunto da base beta, se eu for trabalhar com a base beta qualquer. O BJ, a mesma coisa, só que o BJ também vai assumir valores, são números naturais, e vão compor o conjunto da base decimal de 0 até 9. Lá, o conjuntinho formado por AIs e BJs é um conjuntinho dos elementos de 0 até 9. Ou seja, os AIs e AJs, AM, AM-1, só pode A1, A0, B1, B2 e Bn, só podem receber valores de 0 até 9. Eu estou na base 10. Numa base beta qualquer, eles podem receber números de 0 até beta menos 1. Se beta é 8, o A vai ser de 0 até 7, a base octal. Beta é 2, somente o 0 e 1. Daí porque nós podemos escrever apenas o conjunto binários compondo apenas com 0 e 1, conjunto decimal compondo com números envolvendo coeficientes 0 até 9. Tá? Vamos marcar um exemplo aqui de conversão de base decimal para binária. O 23 na base 10. Se eu quero converter para a base binária, o que eu faço? Eu tento escrever esse número da base 10 numa decomposição da base binária, ou seja, hipotências da base 2. Como que eu faço isso? Simplesmente eu faço divisões aqui de 23 pela base 2, não quero fazer a conversão para a base 2, então vou pegar o 23 e vou começar a dividir e reescrever o meu número. Então 23, se eu dividir por 2, vai ter um resto 1. Eu posso reescrever o 23 na base 10 como sendo 2 vezes 11 mais 1. 2 vezes 11 dá 22, mais 1 dá 23. Então tá igual, maravilha. Agora, esse número aqui, eu sei que esta parte do número 2 vezes 11 não dá para eu dizer que está na base binária, porque ele não é escrito, né, em combinações de 0 e 1. Então o que eu faço? Eu reescrevo o 11. Para começar o 11, né, fica mais fácil aqui. O 11, ele pode ser escrito, se eu dividir por 2, é 5, sobra 1. Então 11 é 2 vezes 5, mais 1 dá 11. Isso em parênteses multiplicado por 2, né? Porque esta igualdade tem que ser mantida, então isto é igual a isto, mais 1. Fazendo então a distribuição, o que eu tenho aqui? 2 vezes 2 vezes 5, que é essa primeira parte, mais 2 vezes 1, que dá 2, que está aqui, e esse 1 que veio sozinho, né, da linha anterior. Muito bem, o 5 ainda eu tenho que colocar na base 2, né, trabalhar com 0 e 1, então eu preciso dividi-lo, né, é divisível por 2. Então o 5, vou repetir esse 2 vezes 2 aqui, o 5 é 2 vezes 2 mais 1, esse 2 está aqui, esse 1 está aqui, só copiei novamente. Agora eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Está aqui a primeira parcela. Faço então a distributiva novamente. Esse aqui 2 vezes 2 vezes 1, que é 2 vezes 2. Esse 2 é de cima, 1 é de cima. Agora eu vou reorganizar, né, essa expressão em potências de 2, em potências na base 2, para ficar na escrita da forma que eu gostaria. Né? Então, 2, 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 à quarta. 2 à quarta. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. 2 sozinho, 1 sozinho. Muito bem. Essa aqui é a decomposição. O 23 na base 10 ele pode ser decomposto, né, na base 2 em potências desta forma. Então, o 2 à quarta ele é multiplicado por 1. Agora eu vou identificar os coeficientes, né, do meu número para representar na base 2. Quem acompanha o 2 à quarta? Se não tem nada aqui, é porque tem um 1 multiplicando. A representação não tem nada, então é porque tem um 1 multiplicando. Coloco 1 aqui. Veja bem, 2 à quarta, 2 ao quadrado. Mais de 4 para 2 tem o 2 ao cubo aqui no meio. Só que o 2 ao cubo não aparece. Por que não aparece? Porque na verdade ele está sendo multiplicado por 0. Podemos esquecer dele. Porque eu estou escrevendo a minha decomposição da forma que eu aprendi na minha representação geral lá dos slides anteriores. E aqui,
2 ao quarta, 2 ao cubo, 2 ao quadrado, 2 elevado a 1, que é 1 vezes 2 elevado a 1, ao quadrado é 1 vezes 2 ao quadrado, 2 sozinho é 1 vezes 2, 1 é a mesma coisa que 1 vezes 2 elevado a 0. Bom, olhando para essa representação, então, extraindo apenas os coeficientes desse número, né, que está multiplicando aí a 2 à potência, eu tenho 1, 0, 1, 1, 1. Então, o 23 na base 10 é o 1, 0, 1, 1, 1 na base 2. Aquelas contas, elas são, dependendo do número, são muito demoradas, né? E se aí nós ficarmos trabalhando daquela forma, na sua representação pela definição, nós podemos demorar um tempo maior do que o necessário para operar. Então, aqui eu apresento uma estratégia rápida de conversão. Como eu faço para converter, por exemplo, o 145 que está na base 10 para a base binária? Uma estratégia rápida de conversão é você sair dividindo, porque não é isso que nós fizemos? Nós saímos dividindo por 2, porque eu quero escrever o número na base 2. Então, 145 na base 2, a gente sabe que é 72. Por quê? 72 vezes 2 dá 144. Sobra 1. Então está aqui o meu 1. Esse 72 eu continuo dividindo por 2, dá 36. Não tem resto, resto 0. O 36 dividido por 2 dá 18, também não tem resto, é 0. 18 por 2 dá 9, não tem resto, é 0. O 9 por 2 dá 4 e tem resto 1, porque 2 vezes 4 dá 8, mais 1 dá 9. O 4 dividido por 2 dá 2, não tem resto. O 2 dividido por 2 dá 1, não tem resto, dá 0. Muito bem, o número 145 na base 10, ele na sua decomposição, a gente escreve esse número na representação da base 2, pegando esses restos, os resíduos da divisão, da direita para a esquerda. Então, eu posso escrever o 145 na base 2 como sendo 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 na base 2. Entenderam? Legal, né? Vamos fazer de novo, agora com o 25. 25 na base 2 dá 12, sobra 1. Aqui o 1, ó, já está ficando aqui. O 12 por 2 dá 6, sobra 0. Olha o 0 aqui. O 6 por 2 dá 3, sobra 0. Olha o 0 aqui. 2. 3 dividido por 2 dá 1, sobra 1. Olha o 1 aqui. E aí, 1 dividido por 2 não dá nada. Dá 0. Sobra 1. Okay? Então, o meu número é 0, 1, 1, 0, 0, 1. Só que eu não ponho o 0 aqui porque o 0 não vai fazer diferença nenhuma nessa representação de número. Tá aí o meu número 25 na base 2. É 1, 1. Bom, tem uma estratégia também para nós realizarmos a conversão de números decimais. Uma estratégia assim como a gente fez. Notem que no slide anterior a gente apresentou como fazer a conversão de números, uma estratégia para a conversão de números inteiros. Agora, números, por exemplo, este aqui, 45, né, da forma que a gente aprendeu no slide anterior, né, vai dividindo por 2, vai guardando os resíduos de 0 e 1, e aqui você forma um número na base binária. Muito bem, e se for um número decimal, 0,625 vezes 2? Bom, 0,625 vezes 2. Agora, se eu quero converter esse número 0,625 na base binária, eu não vou performar fazendo divisão, mas sim multiplicação, porque eu estou com um número decimal. 0,625 na base 10 para a base 2, eu vou multiplicar por 2. Multiplicando por 2 dá 1,25. 1,25, você extrai a parte decimal e continua o cálculo, e a parte inteira é o resíduo, ou seja, é o coeficiente, o dígito do meu número na base decimal. Então eu guardo esse 1, eu venho com 0,25, a proposta é eu zerar essa parte decimal. Por 2 dá 0,50. Então eu guardo o 0, venho com 0,50 aqui, por 2 dá 1,0. Acabou a parte decimal, então eu termino o cálculo, eu guardo esse 1. Então, o número 0,625 na base 10 é a mesma coisa que o
de cima para baixo, 101 na base 2. Se eu tiver então 45,625 na base 10, aqui em cima tem a conversão na base do número inteiro, né, da parte inteira da base 10 para a base 2, e aqui eu tenho conversão da parte decimal da base 10 para a base 2. Simplesmente eu posso juntar. Então 45 na base 2 é 101, 101. 101, 101, vírgula, 101 depois da vírgula. Aí, meu número decimal da base 10 para a base binária. Ok, então, isso é o suficiente para que nós tenhamos um conhecimento para realizar exercícios, né, estudar e entender um pouquinho mais que existe essa conversão. O computador, ele trabalha com números binários e ele recebe informações na base 10. Nas aulas anteriores, nós aprendemos a tabela ASCII, nós aprendemos que o número da base 10 ele tem a sua representação na base binária, só que lá nós não fizemos a conversão. Aqui nós estamos fazendo a conversão para entendermos que existe uma lógica matemática por trás disso e isso é muito bem alicerçado matematicamente. Essas operações são válidas, acontecem e elas nos favorecem e favorecem o cálculo computacional. E aí, ficou alguma dúvida? Gostou desse vídeo? Se você gostou, dá um joinha, dá um like no vídeo, para que nós possamos continuar sendo incentivados pelo YouTube para continuarmos o nosso projeto. E se inscreva no canal para que possa acompanhar também este curso. Futuramente nós vamos falar também de programação, vamos usar uma linguagem de programação que é Python, para que nós possamos fazer alguns cálculos matemáticos, resolvendo matematicamente através dessas plataformas e assim estudarmos um pouquinho mais a matemática computacional. Então até a próxima aula.